Queridos, vamos então continuar nossas meditações. Efésios capítulo 5, versos 1 ao 14. Convido a congregação a ficar em pé. Nós vamos meditar sobre a necessidade de nos afastarmos da imoralidade. Então, como filhos da luz, afastem-se da imoralidade. É sobre isso que nós vamos meditar. Efésios 5, de 1 ao 14, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém. Podem tomar assento. Então, aqueles que são luz devem viver como a luz. Aqueles que são filhos da luz devem viver como o Senhor, que é luz. Paulo continua o assunto sobre santidade. Os irmãos já perceberam. Nós começamos o assunto sobre santidade a partir do verso 17 do capítulo 4, que ainda está conectado lá no verso 1 do capítulo 4. Vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, ou seja, vivam de maneira digna do Evangelho. Então, Paulo agora vai tratar de um novo assunto. Mas como nova criatura, criada segundo Cristo, em justiça e retidão, o povo de Deus deve ter um comportamento diferente do mundo. E nós sabemos disso. Nós sabemos que nós precisamos ter um comportamento diferente do mundo. Nós vimos na última exposição, domingo passado, que as atitudes práticas típicas dos pagãos era mentira, ira, roubos, palavras ofensivas, amargura entre as pessoas, indignação, gritaria, blasfêmias de todo tipo e maldade entre os relacionamentos. E essas coisas deveriam então ser trocadas pelos crentes, pela nova criatura, e falar então a verdade, trabalhar dignamente, proferir palavras de bênçãos, serem bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo os perdoou. Agora Paulo traz então, dentro do assunto santidade, ele traz um novo tópico: o afastamento da imoralidade, que no caso específico da carta, certamente estava ligado ao culto pagão. E a gente já vai ver isso nos versos 1 e 2, por que tem que ver com culto, com adoração. Estava ligado então ao culto pagão, nos templos pagãos, em especial na cidade de Éfeso, o local da grande construção do templo de Diana, onde aconteciam cultos com orgias sexuais, prostitutas sexuais, banquetes e prostituições diversas. Isso afetava a igreja estava naquela cidade. Então Paulo faz questão de tratar do assunto, é imperativo tratar do assunto. É sobre isso que nós vamos meditar. E às vezes a gente acha que a Bíblia não trata dessas coisas, né? Trata. Já falei aos irmãos, a Bíblia trata de todas as coisas que nos são necessárias. Seja para bater na gente, para nos ensinar, corrigir, seja para consolar nosso coração, nos dar sustento, alegria e etc. Então vamos ao verso 5,
o capítulo 5, verso 1 e 2, que vai tratar de adoração. Veja que ele diz assim, portanto, então ele está conectando com o assunto anterior, o que ele falou antes. Conecta com a vida santa, exposta do verso 17 ao 32, a sermos imitadores de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, sejam santos como Deus é santo. Texto que nós lemos pela manhã. Nossa filiação, então, deve refletir o caráter do Pai, porque nosso Pai Celestial é santo. E ele ainda conecta com uma ação de amor, vivamos em amor, conforme ele diz no início do verso 2, e vivam em amor. E embora Paulo tenha falado bastante de amor nos versos precedentes, dentre os irmãos da igreja, bondade, compaixão e perdoando uns aos outros, é fruto do amor. Aqui parece que a atenção de Paulo em relação a esse amor seja o amor a Deus. Embora o amor entre os irmãos seja importante, claro que é. Mas me parece que aqui é o amor a Deus, em relação à adoração, ao culto, particular e coletivo. Porque ele vai falar aqui sobre a adoração de Cristo, o culto que ele fez, a oferta sacrificial, a adoração motivada pelo amor sacrificial a nós ofertada por Jesus. É o que ele diz na sequência do verso 2, como também, então vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está relembrando os sacrifícios requeridos pela lei, onde um animal era queimado no altar, e a fumaça subia aos céus, naturalmente. O sacrifício, então, que cumprisse o requerido por Deus e conforme sua vontade, a fumaça tornava-se agradável a Deus, aceitável por Deus, porque foi feito conforme a vontade dele. Então, uma referência a vários textos do Antigo Testamento, eu separei Levítico 4:31. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Aqui uma oferta particular. Alguém pecou e levou então um animal para expiação do pecado. E ele leva então a gordura, o melhor do animal. Aliás, leva o animal, a gordura, o melhor é então colocado sobre o altar. E o texto diz que Jesus adorou assim. Ele fez a oferta dele mesmo, como um sacrifício de aroma agradável a Deus. A adoração de Cristo, e aqui é uma metáfora, uma comparação, na verdade uma metáfora. A fumaça, é como se a fumaça subisse na oferta que Cristo fez, sendo aceitável ao Pai. Um culto adequado, conforme a vontade dos céus. O mesmo culto que Paulo instruiu aos romanos para fazerem, e aqui de forma individual. Romanos 12, versos 1 e 2, texto conhecido. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional ou lógico de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe que a adoração tem que ver com agradar ao Senhor, e a adoração que agrada ao Senhor deve ser conforme a vontade do Senhor. Então a gente não vive mais como a mente do mundo, mas com a mente de Deus. Paulo está dizendo isso aos Efésios e disse isso aos Romanos. Então a mesma adoração de Cristo ao Pai que Paulo registrou aos Efésios é o mesmo tipo de adoração que Paulo escreveu aos Romanos para que todo crente fizesse, um sacrifício vivo que agradasse ao Senhor. Perceba ainda no verso 2, que a vida entregue a Deus como culto, como adoração, deve ser transformada. É o que nós estamos vendo, a santidade, desde o verso 17 do capítulo 4, até agora. E ainda vamos ver mais um pouquinho. É sobre esse culto, então, é sobre esta adoração nos versos 1 e 2 que Paulo vai falar sobre imoralidade. E parece que sim, nada com nada, né? Ué, mas culto e imoralidade, o que tem uma coisa com outra? Porque naquele tempo fazia todo sentido.
E já já a gente vê sobre essas diferenças e particularidades. Então, do verso 3 ao 5, Paulo diz assim: amem a Deus então do mesmo modo que Cristo amou vocês e se ofereceu em adoração agradável. Amem a Deus e não se envolvam, é o que ele diz, que é a imoralidade sexual, verso 3. E toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos, porque a coisa é tão feia que não devem nem participar das conversas. E a imoralidade sexual, algumas traduções, de repente você está com uma delas nas suas mãos aí, pode estar prostituição. Sim, tem que ver. Talvez uma tradução mais antiga vai estar fornicação. Me parece aqui, a minha opinião, que fornicação já fica específico demais. A palavra grega aqui é porneia. E porneia dá todo tipo de ideia de imoralidade sexual. Tudo que você possa imaginar de imoralidade sexual se encaixa na palavra porneia. E ele segue dizendo então impureza, que também está relacionada a práticas sexuais pervertidas, e avareza. A NVI, quem tiver com a NVI na mão, vai ver que está cobiça, que me parece fazer muito mais sentido traduzir por cobiça do que avareza, embora as duas coisas estejam conectadas, porque aqui os pagãos cobiçavam, desejavam coisas, desejavam a orgia e desejavam a prostituição. Então a cobiça faz mais sentido do que a avareza, neste contexto. E o que tem então? Qual é a conexão dos versos 1 e 2 sobre adoração sacrificial, de aroma agradável a Deus, com imoralidade sexual, impureza e cobiça ou avareza? O que tem? A adoração pagã, conforme eu disse no início, na introdução, especialmente no templo de Diana, envolvia orgias, prostituições cultuais. Prostitutas estavam no templo e faziam sexo com os adoradores que iam lá, era um turismo sexual, como forma de adoração à deusa Diana. É isso. E tinham banquetes e orgias sexuais de todo tipo que você possa imaginar, inclusive serviços pagos. Tudo isso envolvia adoração idólatra, com requintes de imoralidade, claro. Por isso Paulo diz que essas coisas eram tão repugnantes, porque além de ter uma perversão sexual, também envolvia a idolatria. Sabe quando o pecado puxa pecado? Então as coisas estavam assim, é quase o caldeirão do inferno, e aí junta tudo em adoração idólatra. Por isso ele começa com adoração e conecta o assunto imoralidade. E por isso ele diz que por serem repugnantes, essas coisas não deveriam nem participar das conversas dos santos, dos crentes da igreja em Éfeso. Por isso o assunto tem que ver com adoração. E por vezes nós, crentes modernos, porque nós não vemos cultos pagãos assim, com esse tipo de imoralidade sexual, nós desconectamos a adoração de imoralidade. Não, imoralidade é uma coisa, comportamento, adoração é outra. Elas estão conectadas. Porque quem se envolve com a imoralidade sexual, na verdade, já está deixando a adoração. E já está na idolatria de alguma coisa. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Mas Paulo não termina sua lista, seu catálogo sobre as imoralidades. Não é só sobre as questões sexuais, mas também sobre as questões de fala. E ele já vai dizer sobre isso. Não usem palavras grosseiras, ou seja, obscenas. Se formos ao original, a ideia aqui é de ser obscena. Não é de ser áspero no falar, não, tá? Isso nós vimos lá no capítulo 4. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. É o 29 do capítulo 4. Agora, esse grosseiro é a ideia de obscena. Não fale palavras tolas, é a conversa inútil, é a conversa repulsiva, conversa de bêbado. Nem palavras indecentes, que são as palavras imorais, vulgares, os palavrões. Essas coisas, essas palavras, essas conversas, não deveriam mais sair da boca dos crentes. Não convinha mais a eles, não convinham mais a eles. Não combinavam mais com eles. Porque afinal eles já tinham se despido do velho homem e revestidos da nova criatura. Não se trata aqui, irmãos, por favor, de condenação à alegria, não, tá? Ao bom humor, a contar uma boa história, não é sobre isso.
Isso está tudo bem. É a condenação à baixeza das palavras, dos gracejos imorais indevidos, que às vezes, sim, às vezes vem como se fosse, isso é brincadeira, isso é só uma piadinha, mas tem a imoralidade embutida. Isso é o que Paulo está repreendendo. E não a contar uma boa história, a ter o bom humor, ok? É sobre isso. Porque mesmo que seja brincadeira, mas que se houver imoralidade, é pecado. E aí não cabe mais aos crentes, não cabe mais ao meio da igreja. E ele já vai dizer o que falar então. O que deveria então falar? O que deveria então fazer? Palavras de ação de graças. Ora, mas Paulo diz assim: não use linguagem grosseira, nem coisas tolas, nem indecentes. Isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Digam palavras de gratidão. Gratidão de quê? Paulo não diz aqui especificamente, mas considerando a carta. Gratidão pela salvação, pela graça. Gratidão desse povo de Éfeso ter sido tirado dessa imoralidade, retirado dessa idolatria, desse império de trevas, e agora para o império de luz. Gratidão por poder desfrutar adequadamente do que Deus preparou aos seus filhos sobre o assunto sexo e sobre o assunto adoração. Então, gratidão ao Senhor, se considerarmos a carta toda. Viver, então, conforme a vontade do Senhor. Até porque a idolatria é fruto de um coração ingrato. Seja qual for a idolatria. Seja de imagem, uma estátua, seja desse modelo aqui cheio de imoralidade, e seja aquela idolatria do coração, que ninguém vê, ninguém viu, mas você sabe. É fruto de um coração ingrato, porque nós não queremos as bênçãos do Deus de verdade. Nós queremos outra coisa, e não Deus. É fruto de um coração ingrato, insatisfeito com quem Deus é, e com o que Deus já nos deu. E fez por nós. Paulo então está ensinando gratidão na adoração e na vida. Porque um coração regenerado se satisfaz com a vontade de Deus. Ama seu Senhor e obedece o seu Senhor. Não vive mais com os prazeres das trevas, mas se deleita nos prazeres de Deus, conforme a vontade de Deus. Lembre-se disso. Aqueles que andam na idolatria, na verdade, são ingratos. E a idolatria de todo tipo, e aqui focando especificamente na idolatria dos pecados sexuais. Sejam eles feitos com o corpo, sejam eles pela boca. Falado, nossas falas. Fruto de idolatria, fruto de um coração insatisfeito com Deus, fruto de um coração ingrato a Deus. Por isso Paulo fala sobre gratidão. Então as palavras, as atitudes imorais não eram e não são até hoje comportamento de crente, mas de gente incrédula. Até porque os que praticavam e praticam tais coisas não possuem herança no reino de Cristo. Olha o texto. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebem que a adoração está aqui embutida? Ele começa no verso 1 e 2 e ele fala sobre avareza, sobre idolatria 2 vezes. Como a questão da adoração está conectada aqui. A adoração individual e a adoração da igreja. Então, nada mais lógico que os crentes de Éfeso deveriam ter atitude diferente, de não viver mais naquilo que eram trevas, mas viver o que são, luz. E ele ainda vai advertir agora a partir dos versos 6 até o 14. Falsos ensinos. Além disso tudo, ainda tinha gente dentro da igreja, falsos mestres, falsos pastores, ensinando que tudo bem, você pode participar aqui e participar lá, está tudo certo.
Aqui não é o Deus de verdade? Então participa lá também. Olha quanta festa tem lá. Olha quantos prazeres tem lá. É o que diz o verso 6, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado. Tem gente que é lobo vestido de cordeiro ou ovelha no meio da igreja, ensinando que não precisava se abster de nada, não precisava tirar a roupa, o comportamento e a fala da roupa suja que já foi embora. Nada. Você bota a roupa limpa, está tudo bem, mas pode continuar com algumas coisas. São falsos ensinos. Mestres de caráter duvidoso, que estavam perturbando a igreja. E Paulo, quando na sua terceira viagem, lá em Atos 20, alertou sobre isso. Quando estava voltando para Jerusalém, que falsos pastores apareceriam e levariam muitos atrás de si. Ele falou aos presbíteros de Éfeso, na despedida. E ele já tinha avisado aqui, e avisa de novo. Esses falsos mestres estariam no meio do povo, carregando muitos atrás de si mesmos, mas eles sofreriam a ira de Deus, conforme diz ainda o verso 6, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas, daqueles que ensinam errado, e daqueles que fazem errado, e continuam fazendo, porque esses falsos mestres não experimentaram conversão, regeneração, não foram tirados do necrotério, conforme nós já meditamos lá no capítulo 2, estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em amor e misericórdia, nos salvou, nos deu vida, nos ressuscitou. Esses não, continuavam mortos em seus delitos e nos seus pecados. Mas os crentes de Éfeso não deveriam participar dessas coisas que esses falsos faziam, e provavelmente aqui na idolatria. Afinal, os crentes antes eram trevas, mas em Cristo passaram a ser luz. Então deveriam viver na luz que é Cristo. Percebam que Paulo já vem fazendo contrastes desde o verso 17. Roupa suja, roupa limpa. Retire a roupa do velho homem, vista-se, revista-se da roupa do novo homem. Deixe de mentir, fale a verdade. Não roube, trabalhe. Não grite com seu irmão, seja bondoso e compassivo. E contrastes. E agora ele faz contraste de trevas e luz. Conforme ele diz no verso 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. É o mesmo tipo de advertência que Paulo fez aos Coríntios, na segunda carta. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Aqui é sobre adoração, que repercute em todas as coisas da nossa vida. Do mesmo modo aqui na carta aos Efésios, ele começou sobre a adoração, e está falando daquilo que atrapalha a nossa adoração a Cristo, que é a luz. Então nós devemos viver como filhos da luz, e não das trevas. A cidade de Corinto também tinha grandes problemas de imoralidade e de cultos pagãos, diversos, e se destacava o culto a Afrodite, no mesmo modelo do culto a Diana. Prostitutas cultuais, prostitutos cultuais, orgias sexuais, imoralidade na adoração àqueles deuses de lá, no mesmo modelo. E Paulo advertiu, não se misturem com essas coisas, não se misturem na adoração a Deus e aos ídolos, pois não havia, não há e não haverá comunhão entre luz e trevas. É exatamente o que Paulo está dizendo agora aos Efésios. Vocês não devem participar do que eles, os falsos mestres, fazem e ensinam, e daquilo que vocês eram antes. E percebam que ele não diz assim, vocês faziam coisas das trevas, vocês agora fazem coisas da luz. Ele diz que vocês eram trevas, agora vocês são luz. É o ser, é ontológico.
não é apenas sobre fazer ou não fazer, é sobre ser, quem nós somos. Então, somos da luz, somos filhos da luz, precisamos viver como filhos da luz. Comportamentos de adoração e de moralidade e questões sexuais conforme a luz. E da nossa fala conforme a luz, e não sobre trevas. Porque não há mistura de trevas e luz. Não há equilíbrio de trevas e luz. Não, vamos aqui ter um ponto de equilíbrio. Não tem ponto de equilíbrio. Um pouquinho daqui e um pouquinho de cá. Para então no meio ficar tudo equilibrado. Não, éramos trevas, agora somos luz. Mudou tudo. O velho homem morreu na cruz. E o novo homem ressuscitou no poder de Cristo. Até porque, quando a luz chega, as trevas correm. Eu estou falando de física. Então é preciso frutificar sob a luz de Cristo. E o que a luz de Cristo então produz? E o que esses filhos da luz produzem? O texto diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É sobre o caráter do Senhor. Então é o modo de viver digno do Evangelho. É o modo de viver agradável ao Senhor. Lembra da adoração agradável? Olha o verso 2, olha o verso 10, falando de coisas agradáveis ao Senhor. É sobre adoração. Essas coisas não estão desconectadas. Paulo está falando mais uma vez, de modo individual e também coletivo, sobre adoração. Ele está falando da igreja toda. Os crentes então deveriam frutificar a partir do que eram, filhos da luz. Pelos frutos poderiam saber que tipo de árvore eram, que tipo de crente eram, que tipo de crente somos. Isso vale para a gente, vale para os dias de hoje. É claro que a gente pode enganar no comportamento? Lógico que sim, já falei isso para os irmãos. Mas a árvore boa, que tem a boa raiz, que o seu interior é bom, ela vai dar frutos bons. A árvore má vai dar frutos maus, e pelo fruto vocês conhecerão as árvores. Um coração regenerado produz coisas condizentes com o coração. Um coração regenerado fala coisas condizentes com o coração. Um coração regenerado faz coisas com o corpo condizentes com o coração regenerado. A árvore boa produz bons frutos. Então todos devemos viver para agradar ao Senhor, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, que é o verso 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor? Verso 9. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, é o caráter de Cristo. Em todos os assuntos, nós encontramos a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor nas Escrituras, que Ele mesmo revelou. E descobrir aqui não é buscar algo que está escondido. Aí entra uma paranoia do crente atual. Não, eu tenho que perguntar, o que será que Deus tem para mim? O que será que Deus preparou? Está aqui. Se Ele quiser te mostrar algo específico, Ele vai mostrar. Se não quiser mostrar nada específico para a sua vida, o que Ele já determinou, o que Ele já revelou para todos nós e para todos os crentes, para a sua igreja, está aqui. Se Ele quiser que você vá ao ministério pastoral, missionário e etc., Ele vai te mostrar. E você pode correr à vontade, que não vai dar certo. Deus não brinca de esconde-esconde. E aí a gente lê esse texto aqui, fica desesperado, como é que eu vou descobrir o que agrada ao Senhor? Lá no verso 17 também vai falar sobre isso, não vamos meditar nele hoje, mas fala, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu Deus, eu ainda tenho que descobrir e compreender, é Bíblia, Deus já revelou sua vontade, o que Ele quis revelar está revelado, Ele não brinca de esconde-esconde, sua vontade está aqui. Então nela encontramos as atitudes, a fala, os comportamentos condizentes com a vontade do Senhor, que agrada ao Senhor.
Não tem nenhum mistério. E olha o verso 11 agora, que Paulo continua apertando aqui os parafusos. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ao contrário, reprovem, tratem de reprová-las. Além de não fazer, e nem de mencionar as coisas que os pagãos fazem de imoral, e gracejos sobre isso, a igreja também deveria reprovar essas coisas. Não ser cúmplice dos pecados já mencionados. Não é só não participar, mas também apontar e denunciar pecados, caso contrário seriam cúmplices, participantes do pecado alheio. E em um mundo plenamente imoral, a cidade de Éfeso, e o nosso também, a igreja deve se manter intacta, imaculada, conforme a vontade de Cristo. E ela deve rejeitar as práticas da imoralidade. E caso identifique práticas no seu meio desse tipo, ela deve denunciar e apontar e reprovar. Porque se faz vista grossa, finge que não vê, embora não faça igual, é cúmplice daqueles que fazem. O nome disso é disciplina bíblica. A igreja é responsável em identificar e reprovar tais pecados. Aquilo que se fazia às escondidas deveria ser reprovado pela luz do Evangelho. É a sequência do texto. Pois, verso 12, pois aquilo que eles fazem em segredo, ou seja, esses que têm as práticas das trevas, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Olha o Evangelho jogando luz sobre pecados e reprovando pecados. Então essas coisas deveriam ser extirpadas do meio da igreja de Cristo. Todo pecado será revelado diante da luz de Cristo, seja ao longo da caminhada, seja no dia final. Todas essas coisas imorais, pecaminosas, obscenas, vergonhosas, mesmo que escondidas, serão expostas pela luz. Precisam ser tratadas com a luz do Evangelho. E aí o verso 14, nós lemos hoje pela manhã, talvez e muito provavelmente um trecho de um hino antigo, um material litúrgico da época. Ele faz um eco de Isaías 60, verso 1 e 2. Não é uma citação, que não está igualzinho. A ideia está lá em Isaías e aqui também. Então é um eco. O trecho reforça que Cristo é a luz. E interessante que Paulo diz que nós somos luz. Claro, somos luz porque estamos em Cristo. E somos filhos da luz. E o verso 14, Cristo é a luz, é Ele que ilumina. Então a gente precisa andar conforme Cristo. Nada mais lógico que isso. Então reforça que Cristo é a luz, que tira o pecado, que remove as impurezas, que traz vida ao que está morto. Algo que a gente já viu lá no capítulo 2. Estávamos todos mortos. Deus, em misericórdia, em amor, em graça, nos salvou. Não é por obras, mas por graça. Alguns vão dizer que se trata aqui de um chamado à conversão, esse verso 14, que é possível, conectando lá com o capítulo 2. Outros vão dizer que pode ser o chamado para um despertamento espiritual da igreja, para que ela não viva como se estivesse morta. Já que ela está viva, já que ela é da luz, viva como luz, vivendo então os padrões de Cristo e não do mundo. Também é possível, porque o contexto aqui é sobre igreja e como os crentes deveriam viver. Então ambas as ideias são válidas. É possível que seja um chamado aqui à conversão, e é possível que seja sim um chamado à igreja para despertar e não permitir que essas coisas estejam no meio da igreja, nem na vida de crente nenhum. Porque é Cristo, a luz dos céus, que julga o mal, que expõe pecados. É claro que o texto aqui, a proposta de Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, nesse caso, não é para falar sobre disciplina bíblica. Ele está mostrando o perigo do pecado. Ele está mostrando que o pecado não combina com a vida do crente. Ele está mostrando que o pecado não combina com a adoração do crente, nem a adoração individual, devocional, nem a adoração pública, o culto público.
Não combina. Que precisa, então, receber a luz de Cristo, para que essas coisas sejam vistas e tratadas. Paulo não está dizendo para jogar pedra, não. Porque em outros textos, nós já lemos em alguns momentos, a disciplina bíblica é para restaurar a pessoa. Claro que se não quiser ser restaurada, é convidada a sair do meio do povo. Mas a disciplina bíblica é para isso. De qualquer forma, o pecado precisa ser tratado. E é isso que Paulo está dizendo. Não vivam mais como se vocês fossem das trevas. Vocês não são mais. Vivam como luz, é o que vocês são. Olhem para Cristo. Ele é a luz que resolve todas as coisas. É sobre isso. E como é que a gente então aplica isso à nossa vida hoje, já que o modelo de adoração pagã mudou? No nosso ocidente, aqui, nossa sociedade, nós não temos uma profusão de culto assim, no modelo de Éfeso ou Corinto. Cultos pagãos, conforme o texto, com orgias sexuais, banquetes, comida, prostitutos cultuais e prostitutas cultuais. Temos? Não, desconheço. Temos outros modelos. Como é que a gente faz? Mas a adoração idólatra ainda existe. E está aí. Inclusive com imoralidades sexuais. Por exemplo, no nosso tempo, na nossa sociedade, o culto ao corpo é idolatria de um novo modelo, que na verdade tem influência da cultura grega, da estética grega, de culto ao corpo, culto ao sexo desenfreado. E eu falei na abertura do culto, tudo que a gente olha na internet, Instagram e Facebook e outras coisas mais, e televisão, tudo tem um apelo sexual. O sexo ficou banalizado. Tudo é erótico, tudo é sensual. As roupas são vendidas pela sensualidade. O tamanho das roupas é por causa da sensualidade. E Paulo advertiu sobre essas coisas, porque esses assuntos estão conectados com idolatria. Não mais num templo construído, um templo grande, dedicado a uma deusa da fertilidade, conforme era Diana e Afrodite também, em que essas coisas aconteciam. Mas está aí, é em todo lugar. Culto ao corpo, culto à erotização, à sensualização. Sensualidade nas falas, nos gestos, nas roupas. Tudo isso está aí. E a imoralidade sexual, a impureza sexual, a cobiça, as falas indecentes, imorais e gracejos são perigosas até hoje, porque elas também estão aí, conectadas a um novo modelo de adoração, conforme eu já citei alguns. Então, enquanto crentes modernos, 2026, século 21, Brasil, Rio, Volta Redonda, Barra Mansa, já que nós estamos aqui no limite das duas cidades. Enquanto crentes, nós precisamos atentar para isso, para que a nossa adoração, olha que o assunto está conectado à adoração, para que a nossa adoração seja conforme a vontade do Senhor, nos quesitos dele, agradável ao Senhor, e não conforme a nossa vontade, nem a vontade do mundo. Porque do mundo a gente sabe, não, de jeito nenhum que a nossa adoração vai ser conforme a do mundo, de jeito nenhum. Mas às vezes nós colocamos a nossa vontade na adoração, o nosso modelo na adoração. Então uma nova criatura há de ter comportamentos e falas que denotam a luz e não as trevas, para que a adoração seja agradável ao Senhor, adoração individual e congregacional. Então nós precisamos de comportamentos e falas que denotem Cristo. Então o que é que a gente pode aplicar ao nosso tempo sobre esses assuntos de imoralidade e de fala também imoral? Eu vou falar aquilo que não cabe, porque fica mais fácil. Não cabe ao crente, aos crentes, aos filhos da luz, aqueles que eram, mas não são mais das trevas. E eu quero falar às mulheres primeiro, as filhas da luz, as crentes em Cristo Jesus.
Não usem roupas sensuais e provocantes, porque isso é culto ao corpo, culto à imoralidade, culto à sensualidade. Roupas com decotes avantajados, que mostram os seios ou parte dos seios. Não façam isso. Não usem roupas transparentes que mostram a sombra das curvas para atrair olhares, provocar olhares. Não usem blusas curtas, calças baixas demais que mostram o abdômen, o ventre. É sensualidade, é culto ao corpo. Cuidado com as calças, saias ou vestidos apertados demais que marcam suas curvas. É natural da mulher ser curvilínea, mas não é para mostrar, a não ser o seu marido. E acaba essas roupas apertadas demais mostrando o que não deve. Cuidado com as saias e shorts curtos demais, bermudas, saias, shorts curtos demais, que mostram o que não deveria. Não cabe às mulheres cristãs, filhas da luz, usarem roupas de praia, ir à praia, usar roupa íntima na praia. Porque biquíni é roupa íntima. Por que ir à praia pode usar roupa íntima? É a exposição do corpo. Vale aos homens também. Por que ir à praia pode ir com roupa íntima? Porque o mundo disse que pode. E todos batem palmas para isso. Enquanto a Bíblia nos ensina a guardar o corpo. Lembre-se de Gênesis, capítulo 3. Quando o primeiro casal pecou, se envergonharam diante de Deus e entre eles porque estavam nus. E a primeira coisa que Deus providenciou para eles, roupas adequadas. Mas o mundo diz que pode andar quase nu. E convencionou-se, e já é natural ouvirmos, que na praia e na piscina pode. Por quê? Se é a exposição do corpo, da mesma forma. Isso é culto, idolatria ao corpo, a sensualidade. Então, irmãs, não cabe a vocês usarem roupas sensuais, que provocam olhares, curtas demais, decotes avantajados demais, nem na academia. Cuidado, muito cuidado. Vistam-se como filhas da luz. Ah, pastor, mas que exagero, isso é contracultural. É. A igreja é contracultural. Ou nós só temos duas opções. Ou andamos conforme o mundo, ou andamos conforme as Escrituras. A coisa é tão gritante, a coisa é tão escandalosa, que até o vestido das noivas hoje é para mostrar o corpo. Infelizmente. A gravidez foi sensualizada. Crentes postam fotos grávidas, sensuais, fotos sensuais, estando grávidas. Quando deveria ser a beleza da gravidez. Aí diminui-se a roupa do corpo para postar sei lá onde. É culto ao corpo. Não é a festa pela criança, é culto ao corpo. É a sensualização da gravidez. Cuidado. Isso é imoralidade. Não cabe às filhas da luz. Ainda sobre as mulheres, as irmãs em Cristo, filhas da luz, servas do Senhor, não postem fotos sensuais na internet, nas suas redes sociais, usando essas roupas, conforme eu já citei. E mesmo que esteja bem vestida, adequadamente vestida, não estou falando de moda, de estilo, nem de combinação de cor, nada disso. Estou falando de vestimento decente, tá?
o estilo de roupa que você usa é seu gosto. Mesmo que esteja bem vestida. Postar na internet fotos com gestos sensuais é imoralidade. É o culto à sensualidade. E nós vivemos nesse tempo que tudo é sensual. Tem que ser sensual para ter like, para ter coraçãozinho. Para as colegas ou conhecidas dizerem: olha, linda, bonitona, gatona. Mas nós servimos a Cristo. E nós acabamos de ler que essas coisas interferem na nossa adoração. Está aqui. Ah, mas o texto não está falando sobre rede social? Claro que não. Está falando sobre imoralidade e adoração idólatra. Exatamente o que eu estou aplicando aos irmãos. Nós não temos aqui um culto da deusa sei lá quem, em que acontecem essas coisas. Mas tem outros tipos de culto. Culto ao corpo. Terceiro, não cabe aos jovens crentes, os rapazes e as moças, não cabe aos jovens da luz, filhos da luz, não cabe a normalização do sexo antes do casamento. O mundo vai dizer, os professores vão dizer, a faculdade vai dizer que sim, todo mundo vai dizer que sim, e a Bíblia diz que não. Não cabem aos jovens, ainda no terceiro, encontros sensuais, carícias sensuais do namoro. Cuidado, pais, com a idade de começar a namorar, com os filhos, que eu estou falando. Ah, meu filho com 10 anos começou a namorar. Não, 10 anos ninguém está pronto para namorar nada. Vai só atiçar aquilo que não está pronto. Não cabe, jovens, rapazes e moças, lerem romances e contos eróticos. Eu não estou falando de revista pornográfica, não. Isso já saiu de moda há muito tempo. A internet está cheia de coisa aí. Ninguém compra mais revista. Mas existem contos eróticos. Parecem romances, bonitinhos, mas eles são eróticos. Porque vai sujar sua mente com aquilo. E viver uma fantasia erótica. Culto à erotização, à sensualidade. Essas coisas não cabem aos filhos da luz, aos jovens da luz, rapazes e moças. Pais, atentem sobre essas coisas. Vigiem, cabe a vocês vigiar seus filhos. Quarto, não cabe aos filhos da luz, homens e mulheres, de todas as idades, o consumo de pornografia. E vocês sabem o mal que a pornografia faz. Vicia, assim como droga, assim como bebida alcoólica. Não cabe aos filhos da luz, homens e mulheres, a prostituição. Não cabe a cobiça da mulher alheia, a mulher que não é sua. Não cabe a cobiça do homem alheio, aquele homem que não é seu. Não cabe os pensamentos eróticos, mesmo que imaginativos. Não cabe o adultério, que é o sexo fora do casamento, de quem é casado. Essas coisas são normais do mundo, eu sei que são. Incentivadas pelo mundo. Mas Deus as condena. Condena porque são idólatras, porque são pecados. Fogem ao propósito de Deus para os seus filhos em relação ao sexo. Incomoda ouvir essas coisas? Constrange? É exatamente isso. A Bíblia trata dessas coisas, já falei isso aos irmãos. Quinto, não cabe aos crentes, homens e mulheres, a masturbação. Que isso, pastor? Mas tem que falar de púlpito? Vou falar. Todas as vezes que o texto trouxer imoralidade sexual. Isso foge ao propósito de Deus para o deleite do sexo, que Deus nos deu como bênçãos dos céus, para um homem e uma mulher casados desfrutarem do prazer sexual. A masturbação perverte isso tudo. Já tem médicos dessa área, eu não sei o nome da especialidade, incentivando, e aí lista todos os benefícios. Enquanto Deus diz que não. Porque a masturbação é a pessoa sozinha com ela mesma, pensando em alguém ou em coisas eróticas e sensuais, que viu, que ouviu ou que leu.
O sexo deve ser desfrutado no casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Sexto, não cabe ainda aos filhos de Deus, homens e mulheres, de qualquer idade, as piadas de duplo sentido, com conotação sexual. E se alguém acha que isso não acontece no meio da igreja, infelizmente eu já ouvi. No espaço assim da igreja, não foi aqui não, fiquem tranquilos. Piadinhas com conotação sexual de um senhor, não era um adolescente não. Porque a primeira coisa que a gente faz é jogar pedra no adolescente, né? Foi um adolescente, não, foi um senhor. Não cabem aos filhos de Deus as conversas indecentes e os palavrões, conforme nós já vimos aqui. A boca sempre fala do que o coração está cheio, vigie seu coração. Olha o que nós temos estudado pela manhã, como tratar pecados. O livro que nós estamos estudando pela manhã não trata de pecados sexuais, mas o tratamento é o mesmo. Palavra e oração. Precisa tratar pontualmente com Deus essas questões. Vigie seu coração e também seus lábios, para aquilo que a gente falar seja agradável, seja em adoração ao Senhor, conforme nós vimos aqui sobre a fala. Verso 4. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, de gratidão ao Senhor, em adoração ao Senhor. Palavras que sejam agradáveis a Deus. Então, adorar Deus conforme o Evangelho, de modo agradável, deve ser conforme as regras de Deus. Inclusive neste assunto, sobre sexualidade, sobre imoralidade e etc. Deus diz como é que nós vamos tratar as questões sexuais e as questões morais desse assunto. Porque nós precisamos imitar, então, a santidade de Deus, para que a nossa adoração individual e coletiva seja igual ao verso 2, em aroma agradável a Deus, nesse modelo. Fomos salvos por esse amor sacrificial de Cristo, que nos amou e agradou ao Pai. Amemos a Deus do mesmo modo, agradando-o. E eu quero concluir. Se você luta com algum desses pecados, saiba que Deus já providenciou armas para a vitória. São pecados e precisam ser tratados, mesmo que tenha sido pontual. Se foi pontual, resolva. Se tem sido rotineiro, precisa resolver mais ainda. Se você luta com algum desses pecados, saiba que Deus já te deu as armas. Mortifique esses pecados. Eles não cabem mais à nova criatura criada em Cristo. Revista-se do poder de Cristo. A carta aos Efésios, lá no finalzinho, no capítulo 6, vai tratar dessas armas, que é a armadura de Deus. E eu vou ler os versos 10 e 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Viver o chamado conforme o Evangelho é uma batalha espiritual, de todos os tipos de pecado que nós já vimos. Paulo começou falando sobre mentira e está terminando esta sessão aqui falando sobre imoralidade sexual, pecados que precisam ser tratados. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos avisa como Ele quer, Ele avisa o que Ele não quer, e Ele nos dá armas para vencermos as batalhas espirituais, porque são batalhas. Viver conforme a vontade do Senhor é viver contra a cultura. Viver a vontade do Senhor é viver contra o que o mundo diz, contra o que o mundo faz, contra o que o mundo fala. E infelizmente nós vamos ter que ser contraculturais contra alguns irmãos também, que vão dizer: que é isso, que exagero, seu pastor falou isso. Imoralidade, está aqui no texto. Eu só apliquei para a nossa realidade. Está tudo aqui no texto, tudo escrito. Vivamos de modo digno do Evangelho, para que nossa adoração como indivíduos e como povo, culto congregacional, adoração congregacional,
seja agradável ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, diante do texto que lemos e meditamos, perdão por nossos pecados, ó Deus. Eu não conheço o coração de ninguém, a não ser o meu, e olhe que o Senhor conhece mais a mim mesmo do que eu mesmo me conheço. Perdão por nossos pecados, nossas falhas, nossa falha em adorar ao Senhor de modo agradável. Deus, trate nossas falhas, trate nossos corações, para que sejamos filhos da luz plenamente, e que todos os desvios que talvez tenhamos sejam corrigidos pela luz de Cristo, para que vivamos conforme a Tua vontade. Gratidão porque o Senhor nos deu as armas para vencermos, para lutarmos e vencermos a batalha que vivemos todos os dias. Batalha contra as hostes espirituais, batalha contra o mundo e muitas vezes contra o nosso próprio coração. Obrigado porque a graça de Cristo é maior do que nossas falhas, maior do que nossos pecados. Obrigado porque a graça superabundou onde habita ou ainda tem resquícios de pecado. Obrigado porque podemos confiar nessa graça que nos salvou, nessa graça que nos fortalece e que nos sustentará até o dia final. Louvado seja o Senhor por isso. E é em nome de Jesus, nosso Salvador, que oramos. Amém.